Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção do Senhor, da parte de Deus sobre este lugar, irmãos. Amém? Fique atento, o Senhor quer falar contigo ainda mais, além daquilo que Ele já tem falado. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Quero que você abra a Bíblia lá em João capítulo 6. Versículo 22, diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele, com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Amém, irmãos? Irmãos, andar com Jesus é algo sobrenatural, né? É algo incrível e algo maravilhoso. Hoje de manhã a pastora Sandra pregava aqui sobre capítulo 6 também, do versículo 1 ao 15, ela pregou sobre esse episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, e como Jesus, de uma forma milagrosa, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Foi uma mensagem muito poderosa, e tem muito a ver, irmãos, com um pouco daquilo que assistimos, né, nesse vídeo. Um dos testemunhos que a pastora Kátia contou hoje pela manhã aqui, foi que teve uma família que foi visitada no evangelismo, nesse trabalho do Projeto Lucas aqui no bairro Profipo, e nessa casa onde eles bateram, havia uma senhora cadeirante, e estavam anunciando o trabalho, né, o que estava acontecendo na igreja, que havia de todo tipo de trabalho ali, manicure, cabeleireiro, limpeza de pele, e um monte de outras coisas, além do trabalho odontológico. Tinha psicólogo, fisioterapeutas, né, todos ali, dando do seu tempo para abençoar uma comunidade, e de uma certa forma usar aquilo que nós sabemos no natural para abrir as portas para o espiritual. Amém, igreja? Amém? Uma coisa é verdade, né? Muitas vezes nós precisamos ganhar as pessoas para nós primeiro, para que a gente possa conseguir ganhar as pessoas para o Senhor, né? E essa pessoa não tinha como ir no projeto onde estava acontecendo, devido a ser cadeirante e a dificuldade de locomoção. Então ofereceram-se: não, mas a gente traz um cabeleireiro aqui na sua casa para cortar o seu cabelo. E foi o que aconteceu, e aquela família, através da conversa, através de um simples corte de cabelo, receberam a Jesus Cristo. Não é maravilhoso, irmãos? Então, às vezes, irmãos, a gente vê que tudo que nós temos é uns pãezinhos, um peixinho, um dom que talvez não faça muita diferença, né? É um dom natural, algo natural, mas quando usado para a glória de Deus, faz toda a diferença, né? Então, não se prenda àquilo que você tem para dar, dê.
Ponto. Nas mãos de Jesus, tudo faz a diferença. Amém, queridos? Então, aproveitando já essa deixa, né, esse gancho, nós estamos aqui nesse texto que nós lemos, nesse contexto, num contexto sobrenatural. Vocês conseguem se imaginar nessa história, irmãos? Porque quando eu olho essa história da multiplicação, apesar de eu não vou pregar nela, tá? Mas como é que você multiplica algo, né? 5 pães, 2 peixes, e depois sobra 12 cestos cheios de pão? Como é que funciona isso, né? Claro, não tem lógica, é um milagre. Mas como é que Deus fez? Será se na hora que Jesus apresentou para o céu assim, e deu graças a Deus pelo pão, será se choveu o pão do céu e de uma certa forma que todo mundo pegou o que podia e ainda sobrou, e a Bíblia só diz que Jesus repartiu, entregou para os discípulos e eles foram repartindo. E sobrou 12 cestos, né? Então é incrível como Deus faz realmente muito além daquilo que a gente pode imaginar, irmãos. Mas o que é importante com isso é que os seus olhos, e os meus olhos, né, os nossos olhos, nós estejamos atentos ao Senhor, ao que Ele pede de nós, irmãos. Não atento às coisas que nós achamos que precisamos, não às coisas que nós achamos que vão suprir a falta em nossos corações, em nossas vidas, em nosso caminhar com Deus. Muitas vezes colocamos o nosso foco em coisas assim, se ao menos eu tivesse isso, se ao menos eu tivesse aquilo, se ao menos eu tivesse mais um dia de fome suprido, como estavam esse povo aqui agora, procurando por Jesus. Por quê? Porque queriam comer pão de novo. Então nós vemos que a verdade de Jesus é que Ele quer que eu e você, nós caminhemos com Ele, um caminhar que não se cansa, um caminhar que não se fadiga. Isaías 40 fala isso, né? Caminharemos e não nos fadigaremos. Um caminhar com o olhar do Senhor. Mas o mais lindo dessa história, irmãos, que nós lemos aqui agora, né? Não, saindo um pouco dessa história da multiplicação, essa história que nós lemos, então Jesus sai daquele lugar da multiplicação, Ele envia os discípulos para o outro lado do mar, os discípulos eles vão, e nesse trajeto de ir para o outro lado do mar sem Jesus, porque Jesus havia subido ao monte para orar, Jesus aparece andando sobre o mar, né, para os discípulos. Depois o povo fica meio sem saber onde é que Jesus está e procurando Jesus. Ali que nós vimos no versículo 22 em diante, eles estavam querendo um Jesus que suprisse novamente uma necessidade física, uma necessidade carnal e uma necessidade que todos nós temos, amém? Todos nós temos necessidade de comer todos os dias, né? Amém? Talvez a gente consiga aí ficar um dia sem comer, 2 dias sem comer, depois o negócio começa a apertar mais, né? Começa a bater o desespero, começa a bater a fraqueza. Mas a realidade é que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Mas Deus conhece essas coisas. Deus não tem problema com a verdade. Deus não tem problema com a gente buscar essas coisas que alimentam a nossa carne, no sentido do alimento físico. Deus não tem problema com isso. E Jesus, na verdade, nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos buscar pelas necessidades básicas da nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o problema não é que nós estamos buscando pão. O problema não é que nós precisamos nos alimentar, irmãos. Mas o problema está na razão pelo qual nós buscamos a Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo quis tratar com essa grande multidão. Qual é a razão da nossa busca pelo Senhor? E o que eu acho lindo é que Jesus, ele em nenhum momento ele manda o povo embora por revelar a verdade, porque o Senhor, Ele conhece a nossa motivação, mas Ele quer corrigir a nossa motivação, amém? Ele quer corrigir a minha motivação,
por qual razão nós estamos buscando ao Senhor. Na nossa caminhada aqui nessa terra, irmãos, nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós nos cansamos. Quando a nossa expectativa ela não é alcançada, nós ficamos frustrados, nós ficamos tristes, amém? Ou é só eu? Mais alguém aí também fica triste? Todos nós ficamos tristes, todos nós ficamos de uma certa forma frustrados, entristecidos, desapontados, seja qual for a palavra, o adjetivo que a gente for usar aqui. A gente quando espera algo e essa expectativa ela não é alcançada, a gente se entristece, faz parte da nossa vida. E o fato disso acontecer não significa que o Senhor Jesus não está ali naquele lugar também. Não está ali olhando por nós, também não significa que Deus não está nos aprovando, ou há uma desaprovação de Deus na nossa vida, não. Mas é um momento de nós aprendermos ao Senhor, e é um momento que muitas vezes, irmãos, Deus chama a nossa atenção para Ele. Porque através dessas coisas Deus quer nos ensinar verdades na nossa vida. Não é verdade? Quando as coisas vão todas bem, a gente tende a nos acalmar, né? Nos sentimos confortáveis. Então ali nós vemos que, no versículo 24, quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Que coisa maravilhosa! Eles estavam buscando Jesus. Quantos de nós perdemos a esperança? Quantos de nós perdemos a esperança e nem buscamos a Cristo mais? Quantos de nós jogamos a toalha, né? Tentei e não deu certo. Quantos de nós ainda estamos nessa posição de que Deus precisava ter nos abençoado daquele jeito, daquela forma, naquele lugar? Deus quer falar contigo, meu irmão, minha irmã. Ontem eu atendi uma pessoa ali na festa da colheita. Certamente a pessoa tinha várias dificuldades, mas uma das coisas que ele falava assim: por que Deus abençoa os ricos e não abençoa os pobres? Por que Deus dá dinheiro para rico e não dá dinheiro para mim? Por que eu estou passando necessidade? E eu perguntei assim: por que o senhor está aqui hoje? Por que o senhor veio pedir oração? Você quer que eu ore por você? Daí ele falou assim: quero. Mas como é que você quer pedir algo para Deus se você culpa Deus de não ter feito algo por você? Deus tem culpa de alguma coisa, irmãos? Deus é santo e perfeito. Deus não tem culpa, irmãos. Deus não é injusto. Deus, Ele não falha. Deus, Ele é perfeito. Se de alguma forma nós não estamos entendendo as coisas corretamente, irmãos, a falha não vai estar com Deus. A falha não está com o Senhor. Ele é bom em tudo que Ele faz. Nós lemos aqui, o pastor Paulo fez nós declararmos isso. Quantas vezes, pastor Paulo? Algumas vezes na abertura do culto. O seu amor dura por um momento, foi isso que nós declaramos? Não, irmãos, nós declaramos: o seu amor dura para sempre. Aleluia! O amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus não falha. Então Deus, Ele vê a intenção do nosso coração, Ele vê e Ele quer transformar a intenção do coração, porque Ele quer chamar a minha atenção, a sua atenção, para uma realidade que vai além da realidade natural, daquilo que nós vemos, além dos nossos desejos naturais, aquilo que nós achamos que nós precisamos, porque Deus conhece aquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós sabermos. Aleluia! Glória a Deus. Que bom que é assim, irmãos. Que bom que é assim.
Que bom que é assim. Às vezes a vida fica mais difícil porque é assim, mas é melhor porque é assim. É melhor porque é assim, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Amém, irmãos? Então aquilo que Ele quer gerar no meu coração é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para louvor dEle, e para o meu bem, e para o meu benefício. Quando encontraram, versículo 25 diz assim: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Por que não nos avisou, né? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus já declarou a intenção do coração deles. Vocês estão aqui pela comida que vocês comeram. Vocês estão aqui porque o pão foi um pão celestial. Certamente foi um pão gostoso, né, gente? Quantos aqui, quando passa na frente de uma padaria, aquele pãozinho de pão fresco assim, né? Não importa se você comprou o pão pela manhã, não importa ainda se tem alguns pãezinhos lá em casa, dentro de casa, não importa, nada faz mais sentido, né? Aquele pãozinho cheiroso que passa, não, tem que parar, comprar um pãozinho fresquinho, levar para casa com um cafezinho, coisa boa, né? Imagina o pão que eles comeram, irmãos. Coisa maravilhosa. Mas agora Jesus queria dar para eles um pão diferente. E assim é conosco, irmãos. Deus chama a nossa intenção, e o que realmente importa, irmãos? Jesus fala no versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga. Eita! Não trabalhem pela comida que se estraga. Fomos criados, irmãos, para algo maior do que os nossos sentidos naturais podem perceber, compreender, experimentar. Fomos criados para estarmos conectados com Deus, para nos relacionarmos com Deus. Então qualquer coisa na minha vida, irmãos, na sua vida, que não inclua o Senhor, é algo que faltará, é algo que não será eterno. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia. Irmãos, como é que nós temos gastado as nossas vidas, irmãos? Essa é a pergunta principal, e eu creio que é a pergunta-chave para nós nessa noite. Como eu e você temos gastado as nossas vidas? Temos trabalhado por aquilo que se estraga, temos trabalhado por aquilo que se vai, temos trabalhado por aquilo que nós não podemos carregar para a eternidade, irmãos. Isso é tão sério. Às vezes vivemos a nossa vida, irmãos, pensando, sei lá, eu esses uns 2, 3 anos atrás, assim, eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou me aposentar? Né? A gente chega numa idade onde a gente pensa assim, opa, não falta muito, né? Se nada mudar, daqui uns 20 anos eu devo estar me aposentando já. Então assim, e daí você vai no aplicativo do Gov lá, do INSS, né? Aí faz um negócio lá e daí dá uma média lá, pastor, que não dá nem vontade de olhar mais. Falei assim, meu Deus, que isso aqui não dá nem para fazer a compra da semana. E eu comecei a dizer, Senhor, como é que eu vou me aposentar, Senhor? Como é que vai ser quando eu tiver, né, cabelo branco? Amém. Vocês estão rindo do quê? Quando a barba começar a ficar branca, né? E aí eu comecei a pensar e refletir, fazer plano. Olha só, se eu separar um pouquinho aqui, uma porção ali e tal, aplica nisso, aplica naquilo, e vamos ver como é que vai ser, né? A gente faz plano, irmãos, porque a gente no final da nossa vida, a gente quer de uma certa forma poder aproveitar um pouco, não sei do que, mas aproveitar. Talvez porque a gente sabe que no final da nossa vida a gente não vai ter o vigor que nós temos agora, né? Não vamos poder trabalhar talvez de sol a sol, vamos precisar ter um colchãozinho ali, né? Mas irmãos, é natural isso, não há nada de errado em nós pensarmos acerca disso. Mas muitas vezes, irmãos, nós pensamos só nessas coisas. Mas o que Deus quer de nós não é 35 anos de trabalho.
que Deus quer de nós não é uma aposentadoria. E eu creio, irmãos, que Deus não quer que nenhum de nós nos aposentemos. Não do nosso trabalho secular, isso é outra coisa, mas da vida com Deus, irmãos. Porque nós não estamos trabalhando nessa terra para usufruirmos de algo nessa terra, irmãos. Nós estamos aqui, nós somos colocados aqui para glorificarmos a Deus, para vivermos para Ele, amém? Um dos catecismos, né, da reforma, depois da reforma, eu creio ali pelo século 17, foi que um dos propósitos do homem, está declarado nesse catecismo ali de Westminster, né? Um dos propósitos do homem é glorificarmos a Deus. O propósito principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Irmãos, essa é a base da nossa vida, irmãos. Glorificarmos a Deus em tudo, vivermos para a glória dele, mais nada. E não só nós, irmãos, toda a criação de Deus foi criada por Deus, foi formada por Deus para quê? Para que Ele seja glorificado. Salmo 19:1, o que diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento declaram as obras das suas mãos. Então, ou seja, o vasto universo, a imensidão, quando você olha para as estrelas, para os astros, e claro, né, os nossos olhos só chegam até os pontinhos brancos no céu, mas quando a gente vai além disso, meu Deus, tudo isso que foi criado para a glória de Deus. As árvores se prostram para o Senhor, os animais no campo. Isaías 43, versículo 20, fala isso, que até os animais no campo glorificam o Senhor, irmãos. E eu e você? Temos trabalhado para o que, irmãos? Temos gastado a nossa força, a nossa energia para o que, irmãos? Salmo 16, abra comigo lá em Salmo 16, versículo 8 e 9. Eu não quero demorar muito mais, irmãos. Diz assim, Salmo 16, versículo 8. Olha o que o salmista, Davi, ele escreve aqui. Olha o que ele fala. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Aleluia, irmãos. Então, ou seja, tudo que Davi fazia, ele fazia com o Senhor diante da sua face. E o que isso trazia para ele, irmãos? Alegria. O contrário da frustração. E a vida está nessa decisão, irmãos. A vida está nessa decisão do que nós temos, aonde nós temos colocado a nossa força, no que nós temos trabalhado. No que você tem trabalhado? Naquilo que glorifica ao Senhor, naquilo que permanece para a vida eterna, ou nas coisas que se gastam, que se corroem, que ficarão aqui. É a nossa escolha, irmãos. É a minha escolha, é a sua escolha, que determinará essa eternidade e essa transformação de mente na nossa vida. No que você tem trabalhado? Naquilo que se estraga? Na comida somente de hoje? Ou você tem trabalhado e gastado para as coisas eternas? Jesus Cristo, ele usa esse episódio em João capítulo 6 aqui, e nós não vamos seguir muito adiante, irmãos, porque esse capítulo aqui tem 71 versículos, né? Nós estamos ali no 28, então a gente não vai conseguir olhar ele todo hoje, né? Mas assim, resumindo, irmãos, Jesus, ele se declara aqui como o pão da vida. No versículo 35, ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículos 46 diz assim em diante, diz assim: ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente Ele viu o Pai, falando acerca dele, né?
Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E ele continua depois, a partir desse versículo 53 até o versículo 59, ele fala acerca de comer da carne dele. Obviamente Jesus aqui não estava dizendo de forma literal, mas estava dizendo de que nós precisamos ter parte com ele, irmãos. Nós precisamos ser um com ele. Nós precisamos estar ligados e conectados pelo quê? Pela fé naquele que enviou. Lá no versículo 29 nós lemos isso. Jesus diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Vivemos e gastamos a nossa vida para o Senhor, trabalhamos, damos as nossas forças pelo Senhor e para a obra dele, irmãos. Amém? Então não pense em aposentadoria. Você que está pensando já naquela casa na praia, né? Andar com o pezinho na areia assim, só chutando areia, chutando aguinha. Pôr do sol, aquela visão, né, bonita, pôr do sol, nascer do sol, sentir aquela brisa gostosa do mar no rosto, assim. Irmãos, não é sobre isso que nós estamos aqui. Aproveite se Deus te dá alguns momentos desse. Mas não trabalhe para isso, irmãos. Não trabalhe para isso, porque um dia nós precisaremos prestar contas a Deus da nossa vida. Um dia nós estaremos diante do Senhor Todo-Poderoso. No final desse capítulo, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas não gostaram da mensagem de Jesus. Acharam essa mensagem muito forte. Afinal de contas, eles seguiram a Jesus pelo pão, né? E Jesus não deu o pão que eles queriam. Às vezes somos assim, irmãos. Às vezes nós buscamos a Deus por aquilo que nós queremos, e quando Deus não dá aquilo que nós queremos, a gente faz biquinho, né? Ontem me prenderam ali na prisão. Aí fiz biquinho, né? Tentei fazer cara de choro. Tentei botar o meu pé no chão, mas não tem, fui preso. Fica aí, aguenta, vai passar. Irmão, às vezes nós fazemos um biquinho porque Jesus não vai, às vezes ficamos chateados com Deus, culpamos a Deus. Irmãos, é tudo para a glória dele. Tão feliz em ver a nossa irmã Loreta aqui, passou por uma cirurgia tremenda. Glória a Deus porque você está aqui, minha irmã. Tenho certeza que você ainda vai querer contar esse testemunho, né? Terça-feira faz 1 ano que o meu pai faleceu, pela mesma operação, não aguentou. Glória a Deus, irmãos. Aprove ao Senhor. Ele está na glória, venceu. A irmã Loreta ainda vai vencer mais um pouquinho. Mas nós estamos nesse caminho, irmãos. Um dia chegará o nosso momento. E eu quero ter trabalhado, irmãos, para aquilo que é eterno, irmãos. Esse evangelho que nos foi confiado, esse evangelho que foi colocado sobre nós, esse evangelho que Deus abriu os nossos olhos para conhecermos a Ele, irmãos. Não há nada mais precioso do que esse evangelho, porque esse evangelho é o que nos dá acesso a Deus, irmãos. Viva para esse evangelho, gaste-se para esse evangelho, irmãos. Contribua para esse evangelho, ore para esse evangelho, interceda pelos povos, pelas nações. Comece a conhecer, irmãos, aquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Comece a se importar, irmãos, com as causas que estão ao seu redor. Não ande na força do seu braço. Seja um agente de Deus, irmãos. Trabalhe pela comida que te levará para a vida eterna. Nós estamos participando de uma casa de paz, liderando uma casa de paz, irmãos. E a pessoa que abriu a sua casa convidou um casal para estar participando, uma família para estar participando. Sabe qual foi a resposta dessa família, irmãos? Foi essa:
nos convidam para tanta coisa, a gente recebe convite para ir em tudo quanto é lugar. Nunca ninguém convidou a gente para as coisas de Deus. Olha que tremendo, irmãos. E que até certo ponto até é triste, né? Porque a igreja em Joinville, irmãos, os cristãos em Joinville não são poucos. São muitos. A igreja de Joinville não é uma igreja fraca, eu acho que está quase 30%, né? Beirando os 30% de evangélicos nessa cidade, irmãos. Nunca ninguém havia convidado a gente para as coisas de Deus. As pessoas estão esperando um convite, estão esperando nós nos dispormos, estão esperando a nossa ousadia, irmãos. Ouse, irmãos, levante as mangas para as coisas de Deus, trabalhe para aquilo que é eterno, irmãos, para aquilo que vai gerar tesouro no céu para nossas vidas, irmãos. Trabalhe para o pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo. A vida está nele e a vida está nessa decisão, irmãos. Quando todos, depois desse sermão de Jesus aqui em João capítulo 6, quando todos foram embora, Jesus olha ao seu redor e vê somente os 12 ao seu redor. E Jesus faz essa pergunta no versículo 67, capítulo 6. Diz assim: vocês também não querem ir? Vocês também estão esperando o pão natural? Se eu não multiplicar mais os pães e oferecer para vocês agora, vocês também vão? Ou vocês querem o pão eterno? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos? Não para onde, mas para quem? Só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Qual será a tua resposta, meu irmão e minha irmã? Quando as coisas apertam, a gente corre para o Senhor, né? É natural isso, né? Não deixe apertar, irmãos. Corra para o Senhor, corra para aquele que tem vida eterna, corra para o Pai. Ele pode todas as coisas. Gaste-se para o Senhor, para mais ninguém. Trabalhe para aquilo que fica para a eternidade, irmãos. Trabalhe para aquilo que é eterno. Trabalhe para o reino, gaste-se para o reino. Não tem problema, irmãos, às vezes nós lemos biografias de missionários que morreram porque ousaram pregar o evangelho, irmãos, e às vezes a gente pensa, oh, morreu tão novo. Não, irmãos, não morreu novo nada, se gastou, se lançou, se entregou para o Senhor, aleluia. Se nós lemos ali em Romanos, nós vamos ver que realmente o mundo não era digno deles, mas a vida deles era digna de ser perdida para o Senhor, irmãos. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Se coloque de pé.